Jesus no lar. Uma mensagem que certo dia a sogra de Pedro, que fora curada por Jesus, a sogra de Pedro trazia dúvidas a respeito da vida no lar. Muitas dúvidas. E ela pergunta a Jesus o que significa, na visão de Jesus, a vida no lar. Jesus lhe diz que é o lar, a vida no lar, o lar representa um verdadeiro cadinho purificador, onde as almas maduras para as realidades espirituais retiram dali proveitosas lições. Percebamos, a dor vem, a dor tem um objetivo, mas infelizmente largamos o cinzel, porque ainda de forma imatura a gente não sabe recolher a lição. Então, certa feita, havia pessoas que buscavam observar o trabalho de Bezerra de Menezes, inclusive uma palestra que ele havia feito. E quando ele termina a palestra, um amigo que se dizia ateu, ele faz uma proposta para Bezerra de Menezes, dizendo que quer falar, representando não só a ele que é ateu, mas também representando uma quantidade de pessoas, intelectuais e sábios, que tinham já, através de suas pesquisas, observando os trabalhos feitos pelo Espiritismo na área da mediunidade, dizia esse ateu, a Bezerra de Menezes, que eles encontraram provas que o fenômeno mediúnico era uma mistificação. E ele aí queria que Bezerra de Menezes aceitasse, esse foi o convite feito, para que ele pudesse mostrar que o materialismo era inatacável e o materialismo representado por mentes muito inteligentes, através de muitas pesquisas, eles tinham observado a fragilidade do trabalho mediúnico. E Bezerra de Menezes, com muito respeito, ele sai colocando coisas que só o Consolador prometido poderia ou pode nos proporcionar. Ele diria: aceitamos o desafio, desde que você traga para esse debate um infortunado que o materialismo tenha conseguido soerguer nesse mundo. Traga um infortunado. Você quer trazer tantas pessoas célebres, mas vamos lá, traga um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Traga também um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida. Traga também um infeliz que o materialismo tenha restituído o riso e a alegria de viver. Traga os desesperados da alma a quem o materialismo tenha restituído a paz do coração. Mas traga mais aqueles irmãos nossos que a morte tem levado, os seus entes queridos, e cheios de dor. Será que o materialismo os confortou nesse momento? Tragam também as mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, a quem o materialismo restituiu o equilíbrio, restituiu a paz e a serenidade. Mas Bezerra de Menezes, altamente inspirado, baseado na doutrina dos espíritos, ele dissera num pronunciamento belíssimo, doutrina espírita que ele demorou tanto a conhecer, doutrina espírita tão atacada, mas doutrina espírita na visão dele, que loucos divinos são aqueles que a divulgam, né? Tão atacada, tão demoradamente que tinha chegado em sua vida, porque ele perdera 4 filhas, perdera através da morte física, e ele dissera um dos seus pronunciamentos na sua história, na sua biografia, ele diria que, se não for a doutrina dos espíritos, se não for o conhecimento que o espiritismo lhe passara, como aceitar a dor da partida daqueles entes? Tinha uma filha que era querida do coração, essa menina aceitara o espiritismo mais do que os outros filhos. E é tão belo o relato de Bezerra de Menezes quando ela, sentindo que a morte estava a chegar,
papai, me abençoe, chegou a minha hora. E aí Bezerra de Menezes diria, que tipo de filosofia ou doutrina filosófica, religiosa tem essa possibilidade de levar num momento como esse tanta consolação? Mas diria mais, naquele momento, aquele ateu. E as viúvas? E as pessoas órfãs? Será que o materialismo lhes assinou com a esperança também para que não desfalecessem de dor e desespero ante as cinzas de um túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vivem e vieram desde o berço, cegos, mutilados, paralíticos, deformados, será que o materialismo lhes assinou com paciência, resignação para que enfrentassem os seus problemas? Enfrentassem o quilhão de lágrimas que a vida deles lhes reservou? Ah, amigo. E aí ele já chorava, porque com a sua sensibilidade, observando o ataque que ele ia desferir, ele chorava e dizia, ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, ah, se você conhecesse a reencarnação, traga também, ou me diga também, qual foi o suicida que o materialismo contribuiu, que teria tirado dele essa ideia. O materialismo teria tirado da cabeça até que ele também considerasse que aquilo era um crime diante do Criador. Traga-me um só irmão que o materialismo tenha dissipado, retirado dos sofrimentos, e eu aceitarei o teu reto. Bateu o carro lá, porque realmente, diante da dor, não existe doutrina que mais nos fortaleça e que mais nos console. Leon Denis, no livro O Problema do Seu Destino da Dor, ele diz que a dor não é apenas um sistema de aferição da nossa evolução na vida. A dor não é apenas um sistema de aferição das nossas conquistas evolutivas. Não. A dor, ela traz uma outra possibilidade grandiosa de revelação. E o que será que a dor traz como grande revelação? Ela nos mostra qual é a doutrina religiosa ou a teoria filosófica que mais tem sentido. Porque na visão de Leon Denis, seria aquela que aliaria aos nossos sentimentos a razão. Então, é uma possibilidade grandiosa que a dor também nos traz. Porque temos que reconhecer isso, reconhecemos diariamente dentro das nossas casas espíritas. A quantidade de pessoas que afluem às nossas casas quando estão ou são visitadas pela dor. E tem encontrado nas nossas casas possibilidades de um reerguimento espiritual. Então aqui se mostra quando uma explicação sobre a dor é dada por uma teoria que não vai, que fica só no terra-terra, que não leva para o homem o sentido da vida, o sentido da realidade que somos cada um de nós, por que aqui estamos, o que é que nos aguarda no mundo espiritual, não tem lastro para oferecer consolação ou explicação. Então a melhor doutrina é aquela que diz que as lágrimas ainda fazem parte do destino da humanidade. Ainda fazem, né? Diz-nos as causas e diz também o que é que nós podemos fazer para dar uma volta por cima e ter um olhar diferenciado sobre a vida. Há anos atrás, eu me recordo que uma amiga muito querida que está aqui, ela estava passando por um processo difícil. Ela precisava fazer quimioterapia. E eu acompanhava a situação dela. E todas as segundas-feiras, se eu não estou esquecendo do dia, ela ia fazer a quimioterapia. E eu perguntava, como é que você está hoje? Porque que está apta para receber aquela dosagem da quimioterapia. E ela dizia para mim sempre, estou bem. Estou bem. Vou para o meu abençoado tratamento. E assim ela foi, e assim ela está.
Tem uma outra amiga, ela desencarnou. Ela saiu daquele Recife, ela foi para Portugal visitar uma filha. E lá chegando, ela começou a passar mal. Exames foram feitos. E a nossa querida Lucila, do Centro Espírita, irmã Lúcia, recebeu a informação que estava com câncer. E o câncer de pâncreas. Quase que diariamente a gente conversava. Ela em Portugal, eu aqui. Tinha dias que ela dizia, você está doído, com aquela vozinha dela, está doído. Mas dava uma risada e dizia, vai passar. Vai passar. E todas as dores que ela passou, ela dizia, vai passar. Vai passar. Vai passar, minha irmãzinha, vai passar. Aí um certo dia ela parou de me mandar mensagens. Mas ela tinha me mandado o telefone da filha. E aí ela disse, mamãe está nos momentos terminais. Gente, mas vocês precisavam ver como ela chegou nesses momentos terminais. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? É essa doutrina que vocês estão a divulgar. É essa doutrina que Leon Denis teria no livro Problema dos Seres da Dor. Essa doutrina cresce. Essa doutrina se alastra. E cresce e se alastra porque ela tem base para mostrar o que sofremos. Justiça das aflições, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec, de forma pedagógica, elenca as causas do sofrimento, mas antes ele fala na justiça. Só na vida futura nós vamos colher o resultado daquilo que plantamos na vida material. Seremos felizes na linguagem que ali foi posta. Para aqueles que não acreditam numa vida espiritual, tudo isso é um engodo. Mas para aqueles que acreditam, e a maioria das pessoas acreditam, o número dos que acreditam na vida espiritual é maior, se perguntam, porque é natural que se pergunte, por que tanta dor? E porque a dor nos visita de forma diferenciada. Gente, isso angustia. Quem lembra daquela história de Ugolina, que é contada por Divaldo, que a gente não vai contar porque a gente quer contar outra? Aí Ugolina fazia, quando visitado pela dor de sua mãe que morreu, quando visitado por uma deformidade física, quando teve a oportunidade de conversar com um religioso, com quem travou um círculo de amizade forte, ele perguntaria ao religioso, por que Deus tira das crianças tenras as suas mães? Por quê? O religioso disse, eu não sei. Quando o religioso iria adotá-lo no dia de Natal, na véspera de Natal, ele desnudado por jovens que eram católicos, que frequentavam uma determinada igreja lá em Paris, e resolveram na véspera de Natal fazer isso com o Ugolina. E o Ugolina a chorar quando foi resgatado pelo pastor Pierre Van Bassen, não, quando foi resgatado pelo padre, pelo abade de La Roudère. E aí ele perguntaria, por que abade? Porque justamente no dia de Natal isso me acontece. Será que Jesus existe? Será que Jesus existe? Jesus existe sim, meu filho. Será que ele veio mesmo? Será que ele amava as pessoas necessitadas? Sim. Jesus existe, as pessoas aqui não estão sabendo viver a sua mensagem. Levou até essa Castilho, deu comida. No dia seguinte, quando estava a rezar a primeira missa, um bando de crianças entram na igreja, o Ugolina fora morto. Fora morto na linguagem do abade, porque na realidade eles se suicidaram. Mas o abade, fazendo uma explicação sobre aquilo, diria foi morto por aquelas pessoas que não souberam ser sensíveis à dor que ele trazia no seu coração. Mas ele perguntaria, será que Jesus existe? Será que ele veio mesmo? Porque isso, abade, tanto o primeiro religioso, Pierre Van Bassen, não soube responder, como o outro também. Aí Leon Denis diz, nessa obra magistral, ele diz aos religiosos,